Olá pessoal, bom dia. Estamos em mais um momento dos episódios diários, estudando sequencialmente o livro Pão Nosso, começando hoje o capítulo 32. Antes, porém, uma pergunta. De onde você é? Você acompanha as nossas redes sociais? Já está aí no perfil também do Instagram? Conhece a Comunhão Espírita de Brasília de uma maneira presencial? Frequenta aqui alguma atividade, algum estudo? Vem alguma palestra de uma maneira mais sistemática? Fala aí, teu convívio com a comunhão. Estamos no capítulo 32, Cadáveres, em que Emmanuel traz uma passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E aí ele faz um comentário sobre os nossos processos dinâmicos da vida. Ele faz um comentário sobre os nossos processos de nos levantarmos e seguirmos apesar dos pesares. Olha o que ele escreve logo no comecinho. Apresentando a imagem do cadáver e das águas, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se limita o pântano atirando flores. De novo. Não se elimina o pântano atirando flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Emmanuel traz uma reflexão de estarmos sempre em movimento. Sempre em movimento. Mas é difícil. E por que é difícil? Porque às vezes a gente cai, fica com a dor no perispírito, fica pensando que não consegue se levantar, fica pensando que não consegue continuar. E realmente, esse tipo de situação é como se nos prostrasse. É como se nos neutralizasse. E nós precisamos de tempo para nos recompor. Mas às vezes a gente passa por um processo na vida que nos neutraliza. E aqui uma conversa, tete a tete, olho no olho, para você que porventura esteja em um processo de tratamento espiritual. Quando a gente vai para o tratamento espiritual, nada aparenta ter sentido. Só aquela dor que lateja, só aquele desânimo que nos cansa, só a desilusão que nos asfixia. A gente vai para o tratamento espiritual, tenta fazer leituras edificantes, mas se a gente não mudar o fluxo fluídico, em outras palavras, se nós não girarmos energias, vamos ficar no pântano asfixiante do sofrimento. É difícil, eu sei, quando a gente cai. Mas, por exemplo, além do tratamento espiritual, nós temos um desafio que nos é imposto por nós mesmos de mudarmos a nossa rotina. Porque a partir da mudança da rotina, nós vamos quebrando estruturas fixas de pensamento. E Emmanuel vem falar o seguinte no texto de hoje. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores.
Presta atenção agora. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. O homem, que se afirma invariavelmente infeliz, fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam mais longe, para mais longe. Vou ler de novo. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. É difícil quando a gente passa por um processo de dificuldade. A cabeça baixa, a cabeça pesa, a gente não consegue nem olhar nem para o lado, quanto mais levantar a cabeça. Mas nós temos, conforme registra Paulo apóstolo em sua carta aos Tessalonicenses, Jesus como nosso Salvador. Jesus como a luz do mundo. Jesus como o pão da vida. Nos alimentarmos do Evangelho requer uma ação estratégica, principalmente quando passamos por momentos de dificuldade que são asfixiantes. E aqui eu vou fazer a seguinte atividade. Imaginemos um pão. Um pão posto à mesa bem quentinho, bem quentinho. Não muito quente porque pela língua, mas bem quentinho. Nossa, é bom, né? Mas para o pão estar à mesa, é preciso, por exemplo, plantar o trigo. É preciso escolher um terreno para plantar o trigo. É preciso ver se na plantação do trigo não vai ter o joio. Se tiver, é preciso separar. É preciso colher o trigo. É preciso fermentar o trigo. É preciso levar o trigo ao forno, depois que se tem o pão. O que se quer dizer com isso? As situações demandam tempo. As nossas dores precisam de tempo e de evangelho. É igual quando a gente cai, na perspectiva corpórea. A gente cai, fica lá o machucado, que lá em Natal a gente chama de ferida, fica carne viva, e com o tempo vai cicatrizando, cicatrizando, cicatrizando. Às vezes a gente pensa que cicatrizou e machuca e a ferida abre, aí vem o tempo para cicatrizar, até que realmente cicatriza e não abre mais a ferida. De uma maneira paralela, são as dores da alma. Que muitas vezes a gente cai, a gente fica triste, aí vem o tempo, a gente vai ali se recuperando, nós temos as nossas recaídas, mas é preciso nos fortalecermos. E como é que a gente se fortalece? A gente se fortalece pelo Evangelho, a gente se fortalece acreditando em si e a gente se fortalece arregaçando as mangas. Mãos à obra. E Emmanuel faz uma observação no finalzinho do texto. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguidos de perto pelas águas da destruição. É que nem aquela música, acho que é um samba. Levanta, sacode e dá a volta por cima. É algo assim, né? Então, assim, nós temos no nosso anjo da guarda um espírito amigo que faz de tudo para nos intuir, que faz de tudo para nos ajudar. E muito cuidado com o pensamento fixo, no sentido de que a gente não pode dar conta. Muito cuidado com o pensamento fixo que a tristeza é uma constante, porque não é. Nós fomos criados por amor e para o amor.
Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós aprendamos. Tentemos não ver a vida como algo triste, como algo angustiante. A reencarnação é uma incrível experiência pedagógica. Para o próximo episódio, capítulo 33, intitulado Trabalhemos Também. E aí, tá gostando? Tá com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Um complemento? Digita aí de onde você é. Até a próxima.